Olá, estudante, tudo bem? Nós chegamos na última aula dessa unidade e o tema é conclusões e projeções para futuras campanhas gamificadas. Veja comigo a frase preliminar que vai pautar aí a nossa discussão, a nossa conversa. O texto diz o seguinte, vejamos. Após analisar o impacto das campanhas eleitorais gamificadas e projetar tendências para o futuro, é possível tirar conclusões significativas, identificar áreas de desenvolvimento para as próximas iniciativas. Ao longo dessa nossa jornada, eu gostaria de apresentar aqui algumas reflexões e projeções fundamentais. A primeira questão é o engajamento do eleitor elevado. Vamos lá? As campanhas gamificadas têm consistentemente demonstrado um aumento significativo no engajamento dos eleitores. A integração de elementos de jogos, com desafios interativos e recompensas, tem sido eficaz em estimular a participação ativa dos eleitores. É, o engajamento do eleitor ele se refere ao nível de envolvimento e interação eleitores em atividades políticas, como votar, participar de debates, expressar opiniões sobre questões políticas. Nas campanhas eleitorais gamificadas, esse engajamento é impulsionado por elementos de jogos que tornam a participação mais atrativa e estimulante para os eleitores. Nós temos aqui alguns itens fundamentais que eu preciso que você reflita comigo, como, por exemplo, os desafios interativos são propostos desafios ou missões aos eleitores que podem variar, desde responder perguntas políticas até completar tarefas relacionadas à campanha. E a partir daí, nós temos algumas projeções que nós podemos fazer. Por exemplo, a prioridade no engajamento. Espera-se que o engajamento do eleitor permaneça como uma prioridade central em futuras campanhas gamificadas, devido à sua eficácia em mobilizar os eleitores e aumentar a participação cívica, além da questão das estratégias sofisticadas, né, que a gamificação ela pode ser vista dessa maneira. É projetado que as campanhas gamificadas adotem estratégias cada vez mais sofisticadas para poder envolver os eleitores, incluindo a personalização dos desafios, com base nas preferências individuais dos eleitores e o uso de tecnologias emergentes, como realidade aumentada, a inteligência artificial, para criar experiências mais envolventes e interativas. Outra questão importante é a inovação e criatividade na comunidade política. Vamos lá? A gamificação oferece uma plataforma única para comunicar mensagens políticas de forma criativa e inovadora. Ela permite que os candidatos se conectem com os eleitores de maneira mais envolvente e memorável. Perceba que as campanhas gamificadas, elas contam com uma narrativa envolvente que guia os eleitores por uma jornada interativa, incentivando-os a participar ativamente das atividades propostas incorporados elementos típicos de jogos, como desafios, recompensas, competições e progressão, para estimular o envolvimento dos eleitores e mantê-los motivados ao longo da campanha. Perceba que as campanhas elas exploram diversas tecnologias, como aplicativos móveis, realidade aumentada, inteligência artificial e plataformas online, para criar experiências interativas e inovadoras dentro desse contexto. Vamos seguir para o nosso próximo item: personalização e segmentação de eleitores. A capacidade de segmentar os eleitores com base em suas preferências e comportamentos tem sido uma vantagem significativa das campanhas gamificadas. Isso permite uma comunicação mais direcionada e relevante, né, com todos os envolvidos. Perceba que as campanhas gamificadas elas utilizam análise de dados para poder identificar padrões e tendências entre os eleitores, permitindo uma segmentação mais precisa com base em características como idade, localização, histórico de engajamento e preferências políticas. Plataformas de gestão de relacionamento com o eleitor, o CRM, são empregadas para armazenar e gerenciar informações detalhadas sobre os eleitores, facilitando a segmentação e personalização das interações. A automação de processos permite que as campanhas enviem mensagens personalizadas de forma escalável, adaptando o conteúdo com base nas características de cada segmento de eleitores, né, dentro aqui desse processo. E a gente consegue perceber que no futuro
Espera-se que a personalização e segmentação de leitores se torne ainda mais sofisticada, com o uso de análise de dados avançada, a inteligência artificial. Isso vai possibilitar uma compreensão mais profunda das necessidades e interesses individuais dos eleitores, permitindo campanhas ainda mais direcionadas e eficazes dentro desse contexto. Outra questão importante que nós precisamos levar em consideração é a transparência e a ética. Veja, a transparência e a ética na condução das campanhas gamificadas são fundamentais para manter a confiança dos eleitores e a integridade do processo eleitoral. Isso inclui a divulgação clara das regras do jogo, o respeito à privacidade dos dados dos eleitores e a conformidade com as leis eleitorais. Então é importante agir de forma satisfatória dentro desses aspectos. As campanhas elas devem fornecer informações claras e acessíveis sobre as regras do jogo, incluindo critérios de participação, prêmios oferecidos e quaisquer outras restrições aplicáveis. É essencial respeitar a privacidade dos dados dos eleitores, obtendo consentimento adequado para a coleta, o armazenamento e o uso de suas informações pessoais, incluindo a adoção de medidas de segurança para proteger os dados contra acessos não autorizados. Perceba que as campanhas elas devem obedecer às leis eleitorais e às regulamentações relacionadas à gamificação, garantindo que todas as atividades elas estejam em conformidade com as normas estabelecidas pelas autoridades competentes. Né? Então, esse é a grande sacada aqui dentro desse contexto que nós estamos colocando. Para finalizar aqui essa nossa conversa, eu queria trazer aqui o último item falando sobre o aprendizado contínuo e adaptação. Uma característica essencial das campanhas gamificadas bem-sucedidas é a capacidade de aprender com os resultados e adaptar as estratégias conforme necessário. Isso requer uma análise contínua de dados e uma mentalidade receptiva à mudança, né? Então, isso é importante que nós tenhamos aqui esse cuidado. Perceba que as campanhas elas devem realizar análises regulares dos dados coletados durante as atividades gamificadas, incluindo métricas como taxa de participação, engajamento dos eleitores e feedback. Isso envolve o uso de ferramentas e análise de dados para poder extrair insights relevantes. As decisões estratégicas elas devem ser fundamentadas em dados concretos e análises precisas. Isso requer uma compreensão profunda das tendências e padrões identificados nos dados, permitindo que as campanhas ajam de forma proativa e eficaz. As campanhas elas devem ser capazes de responder rapidamente às mudanças no ambiente eleitoral e às preferências dos eleitores. Isso requer uma mentalidade ágil e flexível, onde as estratégias elas podem ser ajustadas conforme necessário para otimizar o desempenho atingir aqui os objetivos propostos. Eu gostaria de apresentar as nossas referências bibliográficas, o material que foi usado na composição e organização dessa nossa unidade. Você vai ver a lista aqui das referências e eu gostaria de incentivá-lo a acessar o material de forma integral. Nós temos alguns livros e também temos alguns trabalhos acadêmicos de graduação e pós-graduação que nós usamos nessa organização. Poderá pausar o vídeo para conseguir acessar essas referências. Bem, a lista continua, temos mais uma última página. Maravilha! Nós chegamos ao final aqui dessa nossa conversa, você já verificou as nossas referências bibliográficas e aqui está o desafio para que você possa continuar os estudos a partir das referências e também a partir dos cursos que são oferecidos para você no site marceladasantos.com. Lá você vai encontrar ainda outros cursos que certamente serão importantes nessa sua jornada. Eu agradeço a sua atenção e desejo bons estudos, boa pesquisa e até a próxima. Tchau, tchau!